Eu criei este canal com o objetivo de fazer as pessoas raciocinarem e evitar que elas acreditem em mentiras e possam encontrar a verdade. O tema de hoje que nós vamos tratar é um tema muito falado e apregoado nas igrejas, pelos cristãos e até também pelos muçulmanos e outras correntes religiosas. Que cada um espera, o seu Messias. Mas quem é o Messias de verdade? E como será a volta dele? Quem realmente poderá vê-lo? Se é que poderá vê-lo. Vamos tratar desse assunto começando a ler João 14 e verso 18. Porque, conforme você vê nesse texto aí, já vai começar a abrir o seu entendimento. Vamos ler? Diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso é o próprio Messias que está dizendo, que vocês chamam de Jesus. Jesus é um nome que os romanos deram a ele, é um apelido. O nome dele não é Jesus, não é? Messias é um título, é aquele que volta, aquele que vem, não é? O enviado do Criador. E ele tem um nome hebraico, que eu já falei em outro vídeo, mas não é o tema desse agora. Mas vamos ler mais. Em Mateus 24, verso 44, diz assim: Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Notaram? Está dizendo que ele vem numa hora que ninguém está pensando. Isto é, as pessoas podem saber mais ou menos a época, mas a hora, o dia, o exato, ninguém vai saber. Nós vemos hoje pessoas na internet marcando até dia para a volta do Messias. Mas isso é um erro absurdo, porque ele disse que ninguém sabe quando ele voltará, quer dizer, no momento mais aproximado, ninguém sabe. Nós vamos ler ainda mais adiante. Em Mateus 25, 13 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então está confirmando que o dia, a hora, ninguém sabe. Podemos sim ter uma ideia da época, mas o dia, a hora, ninguém saberá. Portanto, se alguém estiver marcando a hora, o dia ou até o mês, não acredite. Porque se fosse assim, todos se preparariam. Porque ele quer vir exatamente numa hora que ninguém está esperando, porque você vai estar preparado de antemão. Ele não vai marcar a data para você preparar. Você tem que se preparar agora, nesse exato momento. Então, as pessoas começam a dizer que estão estudando a palavra de Deus e começam a fazer contas de conhecimento humano. Mas as Escrituras Sagradas não está baseada em conhecimento humano, mas em sabedoria vindo do Eterno, do Pai do Messias. Vamos ler agora no livro de Apocalipse 16, 12, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Se você prestar atenção, o Messias não vem antes que as águas do rio Eufrates se sequem. É claro, se você pesquisar no Google, você vai saber que as águas estão se secando. Um dos motivos é porque eles estão tirando a água deste rio, que é um rio famoso mesmo biblicamente, e estão usando a água para lavoura, para irrigar aquele deserto que está lá. Deserto que, aliás, é o homem que cooperou para que existisse, cortando aquelas multidões de madeiras indiscriminadamente. E é isso que tem feito aqui também
no nosso país. Então, vem mostrando que as águas do rio têm que secar para que depois o Messias venha. Então as pessoas, o rio ainda não está seco, porque quando o rio estiver seco, as pessoas vão poder atravessar a pé no leito do rio. É só ler as escrituras, mas eles não leem direito, né? Eles deixam passar os pormenores e ficam marcando data porque viu uma estrela no céu, ou porque teve uma guerra lá das potências. Isso tudo são sinais, não é o tempo designado. Mas nós vamos ler mais um pouco para você compreender. Em Apocalipse 16, 19, nós vamos ver também que vai haver um grande terremoto. Vamos ler, diz assim: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, aqui vem mostrando que a cidade dos povos da Babilônia, que é representada hoje como Babilônia, vai haver um grande terremoto que vai destruir esta cidade. Você sabe qual é a representação da cidade babilônica agora, nos dias de hoje? Não. Você precisa compreender e buscar. Então, antes que essa cidade seja destruída por um grande terremoto, não é? O Messias não virá. Primeiro tem que se cumprir todos os sinais que ele determinou. Nós sabemos que a Babilônia hoje está espalhada no mundo inteiro. Muitas pessoas costumam dizer que é esse governo aqui que é da Babilônia, é esse governo de lá, é um governo espiritual ou político, mas na verdade ela está espalhada no mundo inteiro. Mas é claro, existe uma sede da qual ela foi iniciada, e é ali que vai ter um grande terremoto que não está longe de acontecer. Mas as pessoas não te explicam assim, ficam procurando sinal nas estrelas e podem se perder nesses argumentos. A Escritura também diz que o Messias virá no reino do seu Pai, o reino que você pede no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Não é assim que pede lá? Então é esse reino que o Messias trará. Mas tem um povo que realmente enfrentará muito a ira divina, e outros não. Esse povo, eu já fiz até um vídeo, mas não expliquei detalhadamente. Porque aqueles que são escolhidos do Altíssimo, do Criador, eles não sofrerão a ira do Eterno. Mas aqueles que realmente não foram escolhidos até têm fé, até vão para a igreja, mas não tiveram a força suficiente para dizer consigo mesmo: eu não quero seguir o caminho da Babilônia e do pecado. Eu quero seguir o caminho que é o Messias, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, se você está vivendo na terra, ainda que você ame ao Criador, mas não está seguindo esse caminho que ele quer que você siga, você vai enfrentar a ira do Altíssimo. Então, você vai ver que a ira do Criador virá, e você pode realmente sofrer muitas consequências devido a isso. Mas talvez você pergunte assim: mas por que eu tenho que caminhar no caminho do Messias? Mas não é só caminhar no caminho do Messias também, não. Para você caminhar nesse caminho, você tem que ter em mente o nome do Criador. Muitas pessoas chamam o Criador de Deus, de Alá, não é? Chama de Tupã, chama de Olorum, chama de tantos nomes que não é o verdadeiro nome dele, é outro apelido que colocaram no pai do Messias, assim como colocaram no Messias, porque a Babilônia está tentando de toda forma desviar o homem do caminho da salvação. Mas não sou eu que estou interpretando isso não. Vamos ler Salmo 79 e o versículo 6, que diz assim: derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem,
e sobre os reinos que não invocam o teu nome. As pessoas não estão invocando o nome do Criador. E não confunda, muitas pessoas têm uma grande confusão na cabeça achando que o Filho do Criador é o próprio Criador. Não é verdade. O Messias é o Filho do Criador, então você tem que conhecer o nome do Criador, aqui está dizendo. Em outra parte, diz também que você tem que conhecer o nome do Filho. Mas você não pesquisa, você não sabe, então você vai sofrer a ira do Criador. Então aqui no Salmo 79:6 está dizendo que aqueles que realmente não conhecem o seu nome e não o invocam, esses sim sofrerão o furor do Criador. Então Deus é um título, é uma palavra pagã que veio da Grécia e adaptada pelos romanos e acabou caindo para o português. Então você tem que procurar primeiro conhecer o nome do Pai. Se você chegar perto do seu pai e chamar ele de apelido, é uma coisa. Agora, se você chegar perto dele com reverência e falar o nome real dele, ele tem muito mais disposição para te ouvir e te atender. No livro de Atos, no capítulo 15, verso 16 e 17, vai também te dar uma noção muito boa sobre essas coisas. Diz assim: e depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a levantá-lo, a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Perceberam? Então está dizendo que quando as pessoas sofrerem, morrerem e forem trucidadas na terra, no grande furor da ira do Todo-Poderoso, um pequeno restante vai edificar o tabernáculo do Criador. Não está falando de tabernáculo material, não. Está falando do teu coração. Quando você for edificado no seu coração e começar a invocar o nome do Criador, aí sim esse restante receberá as suas bênçãos. E esse restante ficará para realmente viver um novo período nessa terra. Talvez você agora está pensando assim: então eu devo correr para as igrejas e devo ficar gritando aleluia com a Bíblia debaixo do braço, dar dízimo, ofertas, para eu ser agraciado pelo Criador? Não, não é isso que está dizendo. A Escritura nunca manda você ir para a igreja, porque a igreja é você mesmo, é ali que o Criador deve ser cultuado, é dentro de você. Porque o reino do Criador, ele não vem do jeito que as pessoas estão esperando. Ele começa dentro de cada um de nós. Mas nós vamos ler agora Mateus capítulo 7 e o versículo 20 em diante diz assim, vou ler rapidinho. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E no 22, versículo 22 diz, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, nós profetizamos, nós cantamos, nós pulamos nas igrejas, nós fizemos tantas coisas, tantos milagres, em teu nome expulsamos demônios e fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade, a iniquidade. Porque o que mais tem nesse planeta é pessoas que estão com cara de santos em determinados lugares, mas a sua vida não condiz com a vontade do Criador. Então é por isso que diz, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Tenhamos então cuidado ao analisar as pessoas, não pelo título que ela tem, mas pela a conduta que ela tem a cada instante.
Quando nós falamos sobre a volta do Messias, muitos confundem isso com o arrebatamento da igreja de Deus. Falando Deus para vocês entenderem. A igreja, como eu já disse, são os nossos corações, a nossa vida, a nossa alma. Não se trata de templo, ele vai arrebatar a sua igreja, quer dizer, cada pessoa dele. Mas isso não tem nada a ver com a volta do Messias. Nada a ver, isso é outra coisa. E inclusive vai ter 2 arrebatamentos. Não é? 2 ressurreição, desculpe. Por quê? Porque quem faz parte da primeira ressurreição é o grupo do arrebatamento, que é uma ressurreição melhor, conforme o apóstolo Paulo disse. Mas quem faz parte da última ressurreição não é tão abençoado e tão agraciado como aquele que faz parte da primeira, porque esses sofrerão o tormento, a tribulação. E quem faz parte da primeira não sofrerá essa tribulação, porque vão ser poupados. É isso que a Bíblia fala. Mas não é esse o tema do nosso estudo hoje. Então você não pode confundir. Eu já expliquei em outros vídeos e vou fazer outros também mostrando que há diferença também entre judeus e gentios, porque as pessoas fazem uma grande confusão. Alguém acha que quem faz parte da primeira ressurreição são os judeus, outros acham que os judeus que são o grupo dos 144 mil, e assim eles fazem uma grande confusão na cabeça das pessoas. Mas a Escritura explica corretamente para você entender. Voltando ao retorno do Messias, todo mundo acha que vai ver o Messias com seus olhos, não é? Vai olhar lá para o céu e vai ver um homem vestido de branco, de repente assim, né, iluminado, com braços abertos e vai voltar. Assim que eles entendem. Tanto é que os governantes do mundo, não é? Aqueles que estão contra o Messias, querem fazer aparições, mostrar aparições através de sinais, não é? Forçosamente pelos homens, construindo nuvens e luz através das nuvens para desenhar uma estátua lá, uma figura, para enganar as nações como se fosse o Messias que estivesse voltando. Não acredite nisso, porque o Messias, ele não vem assim, se mostrando para as pessoas nas nuvens, conforme está dito nas Escrituras. Eu vou explicar para você. Nós poderíamos ler agora Apocalipse 1:7. A palavra Apocalipse significa revelação. Alguém acha que Apocalipse é a destruição, a catástrofe. Não. Apocalipse é a revelação do Criador para aqueles que o buscam. Nós vamos ler agora no capítulo 1, versículo 7, assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Bom, aqui está dizendo que até aqueles que traspassaram o Messias irá vê-lo. Não é? Será que é isso mesmo? Será que aqueles que lá, talvez os soldados romanos, talvez, não sei, pode ser traspassar fisicamente com um material cortante, ou pode ser também traspassar com dores de angústia que o ser humano causa no Criador. Também a sua alma fica transpassada, né? Então é preciso nós entendermos essas partes. Como o versículo diz que ele vem com as nuvens, eu te pergunto, para que nuvem? Você sabe responder? Por que ele não vem sem as nuvens? Você já parou para raciocinar? Não? Então você está esperando mesmo o Messias vir lá nas nuvens, em cima das nuvens, voando talvez? Como é que vai fazer? Você já entendeu isso? Por que tem nuvem? Olha, eu vou te dizer. Preste atenção. Quando você escuta um barulho no céu, você imagina, é um avião. Aí você olha para cima. Aí você vê o céu nublado. Você não está vendo o avião, mas você tem certeza que tem avião lá? A sua resposta com certeza vai ser sim, tem. Mas por quê?
Porque você está sentindo que tem um barulho lá, que tem alguma coisa lá no meio das nuvens. Então você não está vendo, mas você tem certeza que tem. Quando a palavra do Criador diz que ele, o Messias, vem com as nuvens significa que ele pode não ser visto por muitos. Por quê? Porque a nuvem vai encobri-lo. Mas aqueles que têm certeza, aqueles que conhecem a verdade, mesmo a nuvem encobrindo, vai vê-lo. Como? Não é com os olhos do rosto, não, da carne, não. É com os olhos do entendimento. Eles vão entender que quando cumprir todos os sinais e o Messias vier nas nuvens, eles sabem, não, ele está vindo ali nas nuvens, eu sei que ele está vindo, eu estou sentindo. Mas não pense que você vai ver com seus olhos a volta do Messias, porque isso não é verdade. A Escritura não entra em contradição. Compreendeu? Nós vamos provar isso para você, não sou eu que digo, não. Em Marcos 13, o verso 26, diz assim: E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Grava bem essas duas palavras, com grande poder e glória. Agora nós vamos ler agora Mateus 16, 27, que diz: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Lá ele diz que vinha na glória e no poder, e aqui diz que vem na glória de quem? Do Pai. Então quando o Messias vier, ele não vem no poder e na glória dele, não, ele vem na glória do Pai. É isso que está dizendo bem claro. Gravou isso? Grava porque você vai entender. Houve uma época, quando o Messias estava andando pela essa terra, que chegou um jovem bem rico. Jovem, quer dizer, com uma certa idade, né? Já tinha muitos bens. E ele, como um judeu, ele guardava todos os mandamentos. Estava pronto. E ele fez questão de chegar e perguntar para o Messias assim: Messias, o que eu tenho a fazer para herdar a vida eterna, para entrar no teu reino? Aí o Messias respondeu para ele: guarda os mandamentos. É isso só que a palavra requer. Ele disse assim: estou guardando todos. Eu estou falando nas minhas palavras, não é? Ele disse assim: estou guardando todos os mandamentos. Aí o Messias disse para ele assim, né? Que vocês chamam de Jesus: muito bem, é isso mesmo, né? E você está no caminho certo. E ele diz assim: você não está longe do reino de Deus. Ora, mas por que o Messias falou isso? Você não está longe do reino de Deus. Ele falou isso porque no coração daquele jovem rico, ele cumprindo os mandamentos e amando o Pai, né? Ele estava muito perto do reino. E o reino já estava o quê? Pertinho dele. Então, o reino não é uma questão de vamos implantar um castelo com um homem com a coroa. Isso é simbolismo. O reino está na mudança de atitude do homem. E os mandamentos, naquela época, que eram todos aqueles mandamentos, quase 700 mandamentos, incluindo os 10 principais, né? Hoje resumiu em 2. Amar ao Criador e ao próximo. E você amando o Criador e ao próximo, você não vai temer os outros mandamentos, porque você fará tudo com amor, sem querer prejudicar o seu próximo, e vai amar ao Criador de todo o seu coração. Podemos ler agora Romanos 6, e o versículo é o 12, que diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Concupiscências. Uma palavra um pouco difícil, né? O que está dizendo esse texto? É que quando a pessoa comete o pecado, um rei está no coração da pessoa que peca. Então, quando você pratica o bem, raciocine. Significa que também tem um rei no teu coração, do bem, o rei do bem. E quem que é o rei do bem? É o Messias.
E quem que é o rei do mal, do pecado? É o Satanás. Então esse texto vem mostrando que o reino de Deus, quando vier, ele vem no teu coração. Não necessariamente você tem que ver nas nuvens alguém lá falando e abençoando. Não é assim. Não é assim, não há necessidade disso. E nem as Escrituras também falam sobre isso. Mas se dermos lugar ao Messias, ele sim reinará. E sabemos que o Messias é um grande rei. Se nós lermos no versículo 18, diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Tá vendo? Então, quando a pessoa é liberta do pecado, ele passa a servir à justiça. E quem que é a justiça? A justiça é o plano do Criador para você. Se você seguir esse plano, você já entra no reino de Deus. Mas nós vamos ainda raciocinar um pouco mais. O versículo 22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Compreendeu? Então, o que vai lhe dar a vida eterna? É você praticar a justiça. Mas nós vamos confirmar isso daqui a pouco. Logo aí à frente, em Romanos 14:17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, como é que nós sabemos que o reino de Deus está em nós? Quando nós praticamos a justiça, quando nós vivemos em paz e quando nós temos a alegria do Espírito Santo dele. Compreendeu? Então é assim que o reino do Criador virá, dando alegria, justiça, paz, felicidade no Espírito. É assim que a terra vai ser quando ele realmente terminar de voltar, porque na verdade ele está voltando já. E por que nós podemos dizer que ele está voltando? Porque ele disse assim que na volta dele haveria muitos sinais antecedendo, marcando a sua volta. Então os sinais estão aí, quer dizer, ele já está voltando aos poucos e você não está sabendo e você não está vendo. Mas note que ele disse que um dia seria um só pastor para um só rebanho. E você sabia que ele está agora reunindo um só rebanho na terra? Não sabia? Não é criando uma igreja para ele, não. Ele está tirando um povo de todas as religiões da terra, de todos os cantos do planeta. E esse povo está imbuído em conhecê-lo de mais perto, né? Saber o seu nome, saber quais as suas vontades de fato, aprender como é a criação, porque nós fomos muito enganados. Então esse povo está unido, esse povo tem que se unir no Espírito, na paz. Então será um só pastor e um só rebanho. Você faz parte desse rebanho? Então se preocupe em buscá-lo. A internet está aí para você pesquisar. Pesquisa, não acredita na primeira coisa que você vê, porque existem muitos erros e mentiras. Mas se o Espírito que está em você for o Espírito do Criador, ele vai te guiar em toda a verdade. Está escrito isso também, né? Mas não é o tema do nosso discurso aqui. Nós já vamos finalizar o vídeo, porque eu não gosto de que o vídeo fica muito longo para não enfadar as pessoas que também têm muitas coisas para fazer. Mas nós vamos finalizar lendo aqui em Lucas 17:20. Vamos ler. Diz assim, preste atenção. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, olha bem o que o Messias respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O Messias, quando vier, não vem trazer o reino. Isso aí você não tem dúvida, tem? E aqui diz que o reino não vem com aparência exterior. O que é aparência exterior? É aquilo que é visível aos olhos nus, né? Aos olhos da carne. Então o reino ele vem com os olhos do Espírito. Você vai perceber, você vai sentir, o ser humano vai mudar. Então essa história que está todo mundo querendo olhar para as nuvens, para ver... Olha, primeiro quero abrir um parênteses aqui e dizer para você. Quando um homem escolhido, amado pelo Criador foi chamado, que era Moisés,
Teve um certo dia, lá no monte, conversando com o Criador, Moisés falou assim: eu quero vê-lo, eu quero ver a tua face, eu quero conhecê-lo. Qual foi a resposta? Ele disse assim: Moisés, homem nenhum pode me ver e continuar vivo. Está escrito, né? Você conhece a história. Aí Moisés conseguiu vê-lo por trás de uma brecha, uma fenda que tinha na rocha, né? Um trincado que tinha na rocha. Mas Moisés não viu o Criador, ele só viu uma luz que passou do outro lado da rocha. E Moisés viu aquela luz assim, e desceu. Acabou lá de, receber os mandamentos e tudo, e desceu, que o povo estava esperando no pé do morro. Quando o povo viu que Moisés vinha, o povo então ficou desesperado. Moisés, não podemos olhar para você, sua face está brilhando demais, por favor, pelo amor de Deus. Tá. Aí Moisés pegou um véu, e colocou sobre o rosto para tirar um pouco daquele brilho, não é verdade? É isso que está na Escritura. Nem o povo não podia ver aquele brilho de Moisés. E o brilho de Moisés não foi porque viu o Criador, foi apenas que viu a luz do Criador. Agora tem todo mundo aqui na terra, a maioria, tudo precisando da misericórdia, não foi chamado como Moisés e quer ver o Filho do Criador vindo nas nuvens e pior, na glória do Pai, que é a mesma glória daquele que falava com Moisés. Como você acha que eles vão olhar e ver o Filho do Criador na glória do Pai, no poder dele vindo e continuar vivo? Você acha que o ser humano vai ver esse Jesus que as pessoas falam vindo nas nuvens e continuar vivo? E se você acha que ele vem nas nuvens assim, visivelmente, eu te perguntar, será que o Criador vem para matar as pessoas que vão vê-lo? Porque não pode ver e continuar vivo? A carne não suporta, porque a carne está em pecado, ela precisa ser purificada. E a purificação não se dá assim, dessa forma. Você compreendeu? Então, se Moisés, o escolhido do Criador, não pôde vê-lo, como você vai agora ver o filho dele que está com ele? O filho do Criador está com ele. Olha, você sabe que no ele subir aos céus, ele assentou à direita do Pai, ele está encostado no Pai com toda a glória, espiritualmente falando. Aí ele vem com aquela glória toda e a humanidade está aí falando que vai vê-lo. É falta de raciocínio. Lembre-se disso, a Escritura não pode entrar em contradição. Se houver uma contradição, algum erro tem, não pode. Então as pessoas interpretam errado, porque a Escritura muitas vezes ela fala de uma maneira simbólica, com referências, e as pessoas entendem como se fosse literal. Porque entender a Escritura literalmente qualquer pessoa entende, mas entender as profecias da forma que o mestre, que o pai dele também quer, são poucos, só aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. Então, o que se trata da volta do Messias é assim: o relacionamento de homem para com homem mudará, e o relacionamento do homem para com o Criador também mudará. Haja vista que, se você ler Isaías capítulo 11, lá fala como que o Criador fará na terra quando ele vier. As pessoas estão pensando que quando ele vier vai todo mundo para o céu. As pessoas nem sabem que céu é esse. Primeiro, não há oxigênio lá no espaço, se é que o céu é lá, segundo as pessoas imaginam. Então a carne não pode viver lá. Se for no espírito, para que então que Isaías capítulo 11 fala que haverá paz na terra? O próprio livro de Mateus capítulo 5, verso 5 diz que os mansos viverão na terra para sempre. Ora, se o Criador ofereceu a terra para Adão e Adão perdeu porque pecou, será que a vontade do Criador será frustrada? Aí Deus não conseguiu fazer o homem ser feliz aqui na terra, na geração de Adão, então ficou frustrado e agora vai levar todo mundo para o céu. Não fica um contrassenso isso, não? Ainda os propósitos do Criador não foram cumpridos na terra. Aquele paraíso que a terra deixou de existir, na época de Adão, ele vai voltar. É só ler as Escrituras.
Mas será que alguém realmente vai morar no céu? Sim, vai. Mas só aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Mas esse céu não é lá para o espaço afora, não. O céu é aqui na terra mesmo. E como que eu posso dizer isso? É porque a Nova Jerusalém vem do céu para cá. Ora, se a Nova Jerusalém vem do céu para cá, como é que você quer deixar a Nova Jerusalém aqui na terra e você ir lá para não sei aonde lá? Está errado esse raciocínio. O propósito de Deus será cumprido, Ele é Deus, né? Estou dizendo Deus para você entender. Ele é o eterno, Ele é o poderoso, todo-poderoso. Ninguém frustra o plano dele. O Satanás está tentando dominar a terra, está tentando usurpar esse reino, mas o reino pertence ao Pai Todo-Poderoso. Ninguém vai frustrar isso. E Ele vai fazer realmente as coisas acontecerem. Tanto é que vai ressuscitar os mortos aonde? No céu? Não. Se Ele quisesse criar o homem no céu, já teria criado. Vai ressuscitar aqui na terra, com outro corpo. Não é isso? E assim, eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, você pode comentar aí embaixo nos comentários. Espero que você não tenha mais dúvidas sobre isso. Eu vou fazer outros vídeos dando mais detalhes sobre esse assunto. Se você gostou, inscreva-se no canal. Muito obrigado.